Dizem que o vento que sopra nas serras de Minas leva consigo segredos que nunca encontraram descanso. E entre os muitos que se perderam no tempo, há um que até hoje ecoa em voz baixa, como se o próprio passado tivesse medo de ser ouvido. É a história de uma mulher que ousou ultrapassar as fronteiras impostas pela sua época e que pagou caro por isso. Uma sinhá, herdeira de terras e nome, que foi marcada para sempre por um amor proibido. Um caso que começou em 1881, nas colinas silenciosas do interior de Minas Gerais, onde o ouro já se esgotava, mas as correntes ainda pesavam nos pulsos de muitos. O sol daquele ano parecia diferente. Brilhava com preguiça sobre as plantações de café da fazenda dos Álvares, uma propriedade cercada por colinas e silêncios, onde os sinos da capela tocavam mais por luto do que por fé. No casarão principal, as janelas altas estavam sempre semiabertas, como olhos que vigiam e temem ao mesmo tempo. Era ali que morava Sinhá Mariana Álvares, uma jovem de 24 anos, filha do falecido coronel Bento Álvares, dono de terras, gado e de muitas vidas humanas. Desde a morte do pai, a fazenda ficara sob o comando dela. A única herdeira legítima, algo que por si só já era motivo de escândalo entre os vizinhos e os padres da região. Mariana era uma mulher de presença silenciosa, alta, olhar firme, pele clara que queimava fácil sob o sol, e cabelos tão escuros que pareciam sugar a luz do entardecer. Diziam que ela não sorria desde o velório do pai e que andava sozinha pelos cafezais ao cair da tarde, como quem conversa com os mortos. O povo da senzala observava à distância, alguns com medo, outros com pena, porque sabiam que nenhuma mulher branca andava sozinha por escolha. A solidão naquela época era um castigo, mas o que ninguém sabia ainda era que Mariana guardava uma inquietação que não cabia dentro das paredes do casarão. Desde menina, aprendera que a fazenda era o mundo e que fora dela só havia pecado e miséria. Só que a moça olhava os escravos com um tipo de curiosidade que ia além da compaixão. Não era apenas piedade pelo sofrimento deles, era um fascínio perigoso que ela mesma não compreendia. Algo que misturava culpa e desejo, poder e rendição. Tudo começou numa noite de festa, a única do ano. A colheita fora boa e o padre viera abençoar o novo terreiro de café. Houve música, fogueira, cachaça e batuque. Mariana observava de longe, da varanda, como quem vê o mundo pela primeira vez. Os escravos dançavam, os corpos suados reluziam sob o fogo, e entre eles havia 3 homens que chamaram sua atenção. 3 figuras tão diferentes e ao mesmo tempo tão imponentes, que pareciam carregar cada um uma força própria da terra. O primeiro era Zé Bento, um negro alto, de ombros largos e olhar sereno, conhecido por sua obediência e por nunca levantar a voz. Era o responsável pelos cavalos da fazenda e Mariana o via com frequência nas manhãs, quando cavalgava sozinha pelos campos. O segundo chamava-se Elias, mais novo, de sorriso fácil e jeito insolente, o tipo de homem que olhava nos olhos, mesmo quando não devia. E o terceiro, o mais reservado, era Isaías, um escravo de meia idade, de fala mansa e alma antiga, que sabia ler as estrelas e fazia remédios com ervas. Diziam que ele tinha o dom de ver o que os outros não viam, e que sua mãe fora uma curandeira trazida da Bahia. Naquela noite, enquanto o som dos tambores crescia, Mariana desceu da varanda. Os criados tentaram impedi-la, mas ela mandou que se afastassem. Queria ver de perto o batuque, o movimento dos pés, o ritmo que subia da terra e tomava conta do corpo. Foi nesse instante que os olhares se cruzaram, o dela e o de Elias, um segundo que valeu por uma vida inteira. Ele não baixou os olhos, e isso bastou para que tudo mudasse. Porque naquele tempo, um olhar podia ser crime. Nos dias que seguiram, Mariana não parava de pensar naquilo. Sonhava com o batuque, com o cheiro da fogueira, com os suores correndo pelos rostos dos homens. E quanto mais tentava se livrar daquilo, mais o desejo crescia até virar febre. O casarão parecia sufocar. As paredes, o piano, as orações, tudo parecia sem sentido.
E foi então que ela começou a descer até o terreiro à noite, quando todos dormiam, dizendo a si mesma que queria inspecionar os celeiros, mas, no fundo, buscava algo que nem ela sabia nomear. Numa dessas noites, encontrou Isaías sozinho, preparando um unguento com folhas e raízes. Ele se assustou ao vê-la, mas não fugiu. Mariana perguntou o que ele fazia e ele respondeu com calma que era um remédio para as febres. A luz da lamparina tremia entre os dois, e pela primeira vez ela percebeu como aquele homem, marcado pelas cicatrizes, tinha uma presença tranquila, quase protetora. Ela quis entender o que ele via quando olhava para as estrelas. Isaías sorriu e disse que via o destino de cada um, mas que o dela, se contasse, traria desgraça. E foi ali que tudo começou a tomar forma. Um segredo, um pressentimento, um fio de perigo. Dias depois, Zé Bento apareceu com o cavalo manco. Mariana o mandou entrar no estábulo e ajudá-la a examinar o animal. O espaço era pequeno, o cheiro forte, e os dois se aproximaram demais. Ela sentiu o calor dele, o peso da respiração, e algo dentro dela rompeu. Foi rápido, confuso, proibido. Nenhuma palavra foi dita. Apenas um toque, uma entrega breve, que deixaria marcas profundas. Mas o destino não é feito de um só pecado. O tempo passou e o que parecia um deslize se transformou em uma sucessão de encontros. Ora com Zé Bento, ora com Elias, ora com Isaías. Cada um deles despertava um lado diferente de Mariana. O desejo, o desafio, a ternura. Nenhum deles sabia do outro. Ou talvez soubessem, mas o silêncio era parte da sobrevivência. E ela, assim, se tornava cada dia mais prisioneira do próprio segredo, até que meses depois o corpo dela começou a mudar. As criadas notaram primeiro o enjoo, o cansaço, o vestido que já não fechava na cintura. Mariana tentou esconder, mas a verdade sempre encontra um jeito de se mostrar. Quando o padre veio para a confissão mensal, ela não teve coragem de recebê-lo. Ficou trancada no quarto, com o olhar perdido no espelho, como se pudesse ver ali o julgamento do mundo. E no reflexo, algo se movia dentro dela, uma vida que não podia existir. O boato começou como todos os boatos começam, com um sussurro. Primeiro na cozinha, depois na senzala, depois na vila. A Sinhá estava grávida. Mas de quem? Não havia homem branco na fazenda desde a morte do coronel. O administrador morrera há meses. O padre velho e doente mal saía da paróquia. Então, quem? O medo se espalhou. Porque se fosse verdade, o escândalo seria tamanho que nem o nome dos Álvares resistiria. Mariana sabia que o tempo estava contra ela. Tentou fugir do destino, tentou negar o próprio corpo, mas já era tarde. E numa noite de chuva, quando o vento batia forte nas janelas do casarão, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Uma decisão que selaria para sempre o nome dos 3 homens e o dela. Uma escolha entre o amor, a culpa e o abismo. Mas o que ela fez naquela noite é algo que o tempo tentou apagar. E é aí que a história começa a escurecer de verdade. 23/10/2025. Ferral Júnior. Na manhã seguinte àquela noite de tempestade, o casarão amanheceu em silêncio. As janelas ainda estavam fechadas. O cheiro da chuva entrava pelas frestas e ninguém ousava falar alto. Mariana não apareceu para o café, nem para as orações. As criadas cochichavam no corredor, tentando entender o que havia acontecido. Só ao meio-dia, quando a velha governanta, Dona Filomena, subiu ao quarto com uma bandeja, ouviu um choro, não de dor nem de alegria, mas um choro contido, rouco, vindo de alguém que já sabia que o destino estava selado. Lá dentro, Mariana estava sentada na beira da cama, o cabelo solto, o vestido amarrotado e os olhos fixos num ponto invisível. O lençol trazia a marca de sangue e o corpo dela tremia de exaustão. Murmurou Filomena hesitando. Mariana levantou o olhar lento, pesado, e com voz firme, mas rouca, apenas disse: ninguém precisa saber. Filomena entendeu sem precisar de explicação.
Havia algo ali que ultrapassava as regras e os medos. Uma vida estava prestes a nascer, ou talvez já tivesse nascido, e o mundo não podia descobrir. A velha, fiel desde o tempo do coronel, jurou silêncio. Mas o silêncio é traiçoeiro, e na fazenda nada ficava escondido por muito tempo. 3 dias depois, um criado encontrou pegadas de homem perto do quarto da sinhá. Eram marcas de pés descalços, molhados pela chuva da noite anterior, que iam até o jardim dos fundos. A notícia correu como fogo. O capataz, homem rude e fiel ao nome dos Álvares, reuniu os escravos no terreiro e exigiu explicações. Ninguém falou, ninguém olhou para cima. O medo se espalhou como uma sombra. Foi então que o padre Anselmo chegou à fazenda. Trouxera consigo a notícia de que os vizinhos comentavam sobre o estado da sinhá. Mariana, forçada a recebê-lo, tentou manter a compostura. Disse que estava doente, que não era nada grave. Mas o padre, velho e experiente, percebeu a mudança em seu rosto. O olhar, a palidez, o modo como as mãos tremiam. Quando a deixou, fez o sinal da cruz e disse apenas: "Deus perdoa minha filha." Mas os homens não. A partir dali, tudo desmoronou. Os rumores se tornaram certezas, e as certezas, acusações. Diziam que Mariana havia se deitado com um escravo, que o filho que crescia em seu ventre era fruto de pecado e vergonha. O nome dos Álvares começou a ser sussurrado nas igrejas, nas vendas, nos caminhos de terra. O que antes era respeito virou escárnio, e na fazenda, o capataz decidiu agir. Chamou Zé Bento, Elias e Isaías ao meio do terreiro. Disse que sabia o que tinham feito, que a sinhá estava grávida e que um deles era o pai. Mariana, ao saber, correu até lá. Estava pálida, trêmula, mas ainda impôs autoridade. Ordenou que o capataz soltasse os homens, que ninguém tocasse neles. Mas o mal já estava feito. Anos se passaram e os ecos daquele escândalo foram se misturando à poeira da estrada. A abolição já começava a ser murmurada nas cidades, mas por ali o mundo parecia preso no tempo. O velho capataz ainda mandava nos poucos escravos que restavam, e Filomena, já corcunda e de cabelos brancos, era a última testemunha viva da tragédia. Ela nunca contava nada, mas todas as noites acendia uma vela na janela do quarto de Mariana. Dizia que era para guiar uma alma que ainda não tinha encontrado o caminho. Foi numa dessas noites que o impossível aconteceu. Um viajante chegou à fazenda vindo das bandas do norte. Um rapaz de uns 20 anos, de pele morena e olhos verdes, carregando uma sacola de couro e um olhar que parecia reconhecer cada pedra do caminho. Apresentou-se como Miguel, disse que procurava abrigo e trabalho. O capataz, velho e desconfiado, deixou-o ficar em troca de serviço no curral. Ninguém perguntou de onde ele vinha, mas Filomena, ao olhar aquele rosto pela primeira vez, deixou cair o candeeiro. Ela reconheceu, ou achou que reconheceu. O traço do maxilar, o olhar sereno, era o mesmo da sinhá Mariana. Mas havia também algo do povo da senzala, uma mistura de mundos que não devia existir. Filomena não disse nada, apenas observou. Miguel era diferente dos outros. Trabalhava em silêncio, mas parecia escutar o vento, os pássaros, a casa. À noite, ficava na varanda olhando o casarão, como se ouvisse vozes que ninguém mais ouvia. Um dia, enquanto limpava o pátio, encontrou uma fita azul enterrada no chão. Era velha, desbotada e tinha as iniciais MA bordadas à mão. Ele a segurou por longos minutos com uma sensação estranha, como se aquele pequeno pedaço de pano o chamasse pelo nome que ele ainda não sabia que tinha. Naquela mesma semana, começaram a acontecer coisas que ninguém soube explicar. O sino da capela tocou sozinho no meio da madrugada. As portas batiam mesmo sem vento. E nas noites de chuva, o choro de uma mulher ecoava pelos corredores do casarão. O capataz dizia que eram ratos, o vento, a imaginação. Mas Filomena sabia. Ela sempre soube. Certa tarde, Miguel perguntou a ela sobre a antiga sinhá. Queria saber quem fora, o que acontecera. Filomena tentou mudar de assunto, mas o rapaz insistiu. Até que, cansada de carregar o peso do silêncio, ela contou.
Contou sobre Mariana, sobre os 3 homens, sobre o escândalo, o parto e o desaparecimento. E quando terminou, Miguel ficou em silêncio. Apenas tirou do bolso um medalhão pequeno, gasto pelo tempo. Dentro dele havia uma mecha de cabelo e uma inscrição quase apagada: para meu filho, quando o vento o trouxer de volta. Filomena caiu de joelhos. Meu Deus do céu, murmurou chorando. É o filho dela. Miguel não respondeu. Mas àquela altura ele também já sabia. As lembranças vinham em flashes. O cheiro do rio, uma mulher cantando baixinho, uma casa em ruínas. Era como se as paredes da fazenda falassem com ele, sussurrando verdades que o tempo tentara enterrar. No dia seguinte, ele foi até o rio, o mesmo onde anos antes encontraram o corpo de Elias. A água corria calma, espelhando o céu. Miguel ajoelhou-se na margem e sussurrou o nome que nunca soubera dizer: Mãe. Foi então que ouviu uma voz atrás dele, fraca, quase um sopro. Você voltou, virou-se, e lá estava Filomena, segurando um pequeno embrulho nas mãos. Um livro velho, com capa de couro e páginas amareladas. Era dela, disse, entregando-lhe o objeto. O diário da Sinhá. Guardei tudo esse tempo. Ela escrevia escondido, com medo que o padre descobrisse. Miguel abriu o diário. As letras tremiam, a tinta desbotada, mas o conteúdo pulsava. Eram confissões, segredos, medos. Ela falava dos 3 homens, do amor proibido, do filho que carregava. E nas últimas páginas, uma frase: se um dia ele voltar, que saiba que nasceu do amor e da dor. Que saiba que o sangue que corre nele é o sangue de todos nós. Naquela noite, Miguel voltou ao casarão. Acendeu uma vela e leu em voz alta as últimas palavras da mãe. E enquanto lia, o vento soprou forte. As janelas se abriram sozinhas e por um instante o som de um choro ecoou pelo corredor. O mesmo choro que a fazenda escutava havia anos. Mas dessa vez o som não trouxe medo, trouxe paz. No dia seguinte, Miguel foi embora. Deixou o medalhão pendurado no retrato da mãe, que ainda decorava a parede principal, coberto de pó. Disse a Filomena que precisava ir até as serras, procurar um velho curandeiro chamado Isaías. Queria entender de onde vinha o outro lado de seu sangue. Filomena chorou, mas não tentou detê-lo. Sabia que o ciclo precisava se fechar. A viagem foi longa, o caminho cheio de curvas e lembranças. E quando finalmente chegou às serras, encontrou uma pequena casa de pau a pique. Lá dentro, um homem muito velho, de olhos serenos e voz cansada, preparava ervas sobre a mesa. Isaías ainda vivia. Miguel entrou devagar. O velho levantou o olhar e, ao vê-lo, sorriu. Eu sabia que você viria. O sangue chama, Isaías contou tudo. Que ajudara Mariana a fugir naquela noite de tempestade. Que a escondera nas serras, onde ela deu à luz. Que o menino crescera ali até o dia em que um grupo de feitores invadiu a vila. Para salvá-lo, Isaías o entregou a uma família viajante. Mariana tentou voltar à fazenda, mas nunca chegou. O rio levou o corpo, mas não a alma. Miguel ouviu tudo em silêncio, o coração apertado. Quando o velho terminou, ele apenas disse: eu sou o que restou deles. Isaías sorriu, tocou o ombro dele e disse: não, rapaz. Você é o começo. Dias depois o velho morreu. E Miguel, agora sozinho, decidiu voltar à fazenda uma última vez. Chegou ao entardecer, quando o céu queimava em tons de ouro e cinza. Parou diante do casarão e ficou ali, imóvel. Depois, acendeu uma vela, colocou-a na janela de Mariana e sussurrou: o vento trouxe de volta o que você perdeu. E quando virou as costas, uma brisa leve passou por ele, como um toque. Dizem que naquela noite o choro da mulher cessou para sempre. A fazenda nunca mais foi habitada, mas o nome dos Álvares sobreviveu. Não nos livros, nem nas igrejas, mas nas histórias que o povo conta à beira do fogo. Histórias de uma mulher que amou onde não podia, de 3 homens que desafiaram o destino, e de um filho que nasceu entre mundos e devolveu a paz ao passado. E até hoje, quem passa pelas ruínas diz sentir o perfume de jasmim no ar. Dizem que é a Sinhá, sorrindo, finalmente livre.
Mas há quem jure que, nas noites de vento forte, ainda se ouve um sussurro vindo das serras. O amor é o pecado mais bonito de Deus.